Antes de você se encontrar com os cavalos, com os selos, as trombetas, as taças, as bestas, a mulher montada na besta, os dragões, os chifres, as cabeças, antes de você se encontrar com todas essas imagens horripilantes e horrendas de Apocalipse, você precisa ter uma única coisa em mente. O Senhor está no seu santo trono, governando e conduzindo a história. É por isso que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse estão aqui. Para te dizer que antes de você olhar para tudo aquilo que vai ser assustador, o Senhor está conduzindo tudo aquilo que é assustador. Então seja muito bem-vindo ao nosso 11º episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo 4 desse livro tão fantástico. Toda vez que você se encontra com um capítulo que começa a repetir algumas palavras ou algumas expressões, é porque ele está querendo te dizer alguma coisa. E aqui no nosso capítulo de hoje a gente tem a repetição da palavra trono. Isso significa algo simples. Ora, o nosso olhar tem que estar fascinado e interessado pelo trono do Senhor. O Senhor está no trono e o Senhor está conduzindo todas as coisas. Agora, o que é interessante desse capítulo é que é como se o Senhor tivesse aberto uma brecha, aberto o véu e nos levado à sala do trono. A gente tem uma imagem aqui do trono, da glória desse trono. Algumas pessoas dizem que você tem uma descrição aqui que envolve 7 elementos que descrevem essa perfeição do trono de Deus. Às vezes eu leio e encontro 7, às vezes eu encontro mais, às vezes eu encontro menos. Mas a grande questão que a gente tem aqui diante de nós é uma espécie de uma âncora para colocar na nossa esperança, para a gente reconhecer que mesmo que nós vivamos nesse mundo cheio de imagens horripilantes que a gente vai ver ao longo dessa caminhada, o Senhor continua conduzindo toda a história do seu santo trono. Então vamos olhar para esse texto e olha só como ele começa. Depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja que imagem maravilhosa que a gente tem aqui. João está exilado em Patmos, nessa pequena ilha deixado para morrer. E mesmo deixado para morrer, exilado, sem esperança pela mão humana, o Senhor abre uma porta no céu. O Senhor abre essa possibilidade de João olhar para a história e reinterpretar a história a partir do céu. Então, o que a gente tem aqui é algo muito simples. É um convite para a gente viver a vida sobre uma outra dimensão. Não a dimensão daquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas a dimensão daquilo que a nossa fé consegue experimentar. Então, esse capítulo foi escrito para mim e para você e para todos aqueles que vivem em Patmos, para todos aqueles que são deixados para morrer. É um convite para você viver a vida não por aquilo que a vista te proporciona, porque a vista só vai te proporcionar cavalos, bestas, monstros, dragões e tudo isso. E aí ele começa a descrever. Olha só o verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Perceba uma coisa, primeiro é o Senhor assentado no trono. Simples, você já sabe disso. A segunda coisa que eu quero que você perceba é o quanto esse trono é glorioso e é descrito como jaspe, sardônio, todas pedras preciosas que refletem uma beleza, uma pureza. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero que você veja é essa coisa do arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, essa beleza, esse sinal da aliança, esse sinal da graça, essa coisa do céu, essa coisa que nos tira de Patmos e que ergue o nosso olhar. Mas também vai nos falar sobre 24 tronos onde estavam assentados os 24 anciãos. E aí já começa com mais uma imagem um pouco mais complexa. Mas a gente talvez possa dizer que é uma representação aqui daquilo que a gente conhece como as 12 tribos de Israel e aí os 12 apóstolos. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu olho para o trono e eu vejo os crentes do Antigo e os crentes do Novo Testamento juntos em adoração a esse Deus. E talvez a grande questão aqui seja que num momento onde a gente se encontra em caos e em uma governança tão incerta,
talvez seja importante a gente perceber que existe um Senhor no trono. E esse Senhor no trono é o grande rei, o justo rei, o santo rei. E nós estamos ali diante dele. Então, quando você é deixado para morrer em Patmos, é bom perceber que Patmos não é o teu destino final. Existe esse trono soberano. E João continua: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Perceba uma coisa, se você está um pouquinho familiarizado com Êxodo 19, quando Moisés sobe para o Monte Sinai para se encontrar com o Senhor, o texto lá vai tentar descrever essa glória de Deus com trovões, com relâmpagos, com raios. E tudo isso é para dizer que esse é um lugar santo, é um lugar glorioso. E esse lugar é tão santo, tão glorioso, que Moisés delimitou o espaço do monte para que o povo não se chegasse tão perto. E por que ele faz isso? Porque o Senhor é santo. E se o povo se chegasse muito perto, o povo morreria diante de tamanha glória. Mas aqui não existe essa restrição, muito pelo contrário. Aqui é o Senhor reunido com o seu povo e o seu povo reunido com esse Senhor. E também é dito que havia um mar de vidro. E no meio de tantas coisas que o mar pode significar, talvez a mais plausível seja que o mar represente os povos. Lá em Daniel, o mar representa os povos, as nações, aqueles que são habitados pelo Senhor e agora habitam com esse Senhor. Então aqui também possivelmente é isso, mas também uma figura que talvez enriqueça bastante o nosso coração é essa coisa de que diante dele estavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso significa algo muito necessário para a gente hoje. De que o agir do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, ele nunca falta na nossa vida. Sempre é eficiente, sempre é pleno, sempre é completo, tanto para a nossa edificação como para a nossa missão. Então aqui há uma descrição dizendo assim que o Espírito Santo será pleno. Como também o Espírito Santo tem um ministério pleno hoje na nossa história, como a gente já viu em alguns vídeos atrás. Mas João continua, verso 6. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo, e cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E aqui você já começa a ter uma imagem que, se você fosse tentar escrever ou procurar no Google, você ia ficar extremamente assustado. E aí muito se discute a respeito dessas imagens, porque mais difícil do que tentar visualizar é tentar entender. E existia um ditado popular entre os rabinos judeus, que eles diziam que existiam 4 criaturas poderosas. Existia o leão representando o reino das bestas selvagens, existia os bois representando o reino dos animais domésticos, existia também o homem representando o reino do gênero humano, e existia a águia, que representa o reino do ar. E aí a grande questão aqui é o que isso tudo significa? E o que talvez seja mais plausível para a gente tentar entender isso daqui é que, já que nós temos um vislumbre do céu, da glória, do trono, da sala do trono, todas essas imagens estão representando uma única coisa. Toda a criação está diante desse Deus. Tudo que foi criado está louvando ao Senhor. Não existe 1 centímetro sequer que Deus não possa dizer é meu. E tudo aquilo que é seu está diante do seu trono o louvando. E segura essa informação, porque já eu vou te mostrar o porquê que essa talvez seja uma boa interpretação. Olha o verso 8. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Quando a criação louva, aí então a igreja do Antigo e do Novo Testamento o louva, e eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aqui eu quero que você perceba uma coisa que talvez possa te trazer uma luz muito profunda sobre algo que muitas vezes passa despercebido. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você vai ver o episódio da criação, onde Deus vai criando todas as coisas.
E no comecinho do capítulo 2, o Senhor vai dizer que no 7º dia ele descansa. E esse descansar do Senhor é como se fosse um tempo onde ele olhasse para toda a criação. E a gente pensa que lá nesse episódio do 7º dia, o que está acontecendo ali é um culto, onde toda a criação está adorando o Senhor. E quando a gente olha para esse episódio de Apocalipse 4, é como se fosse uma revelação do que aconteceu no comecinho de Gênesis 2. Porque aqui é como se João estivesse dizendo, é isso que aconteceu lá. E é isso que vai novamente acontecer. Porque o capítulo 2 de Gênesis nos fala então sobre o Senhor sendo adorado pela criação. Mas o capítulo 3 nos fala sobre a queda e o pecado do homem e da criação. Então já não há mais uma adoração com esse propósito inicial. E aqui em Apocalipse 4 o Senhor está dizendo, agora sim eu reconstruí a sala do trono e agora sim toda a criação está novamente me adorando. Então a Bíblia abre com culto e a Bíblia termina com culto. A Bíblia abre com adoração e a Bíblia termina com adoração. E essa canção do capítulo 4 é uma canção que é baseada na própria criação. Verso 11, porque criaste todas as coisas. E aí depois você vai ver a canção do Apocalipse 5. Então quando a gente olha para esse capítulo, talvez a grande questão aqui é muito simples. Diante dessa imagem do trono e dessa glória do trono, dessa santidade do trono, você só pode responder de uma maneira: aquecendo a tua voz para cantar a canção do Apocalipse. Todo esse capítulo 4 é um vislumbre para você olhar, mesmo exilado em Pátimos, para você já começar a aquecer a tua voz para cantar a canção de louvor e glória a esse Deus tremendo. Então o nosso texto de hoje nada mais é do que um convite para você adorar o Senhor aí no teu Pátimos. Por quê? Porque por mais que em Pátimos haja tanta angústia, o céu é um lugar de ordem, o céu é um lugar de harmonia, o céu é um lugar de paz, de santidade, de louvor, de glória. Então por isso que nós somos convidados aqui a enxergar essa porta, a subir a esse lugar, a enchermos o nosso coração com essa imagem. Porque a única maneira de nós sobrevivermos a Pátimos e sairmos ilesos de Pátimos é quando a gente encontra-se com essa imagem e o nosso coração começa a encher de júbilo e as nossas vozes começam a encher de adoração. Então esse episódio de hoje nada mais é do que um convite para você subir e ver e enxergar a vida sobre essa nova ótica. Essa nova ótica que por mais que haja exílio e Pátimos aqui embaixo, lá em cima existe glória, existe ordem, existe um Deus glorioso e existe o nosso futuro nesse lugar. Então comece a aquecer a tua voz desde já, porque nós passaremos a vida eterna, podendo desfrutar de toda essa beleza de Apocalipse 4, porque Ele nos vestiu de branco, porque Ele pagou o preço em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos a esperança de ancorar a nossa fé, não por aquilo que a gente vê ao nosso redor, mas por aquilo que está conduzindo tudo aquilo que está ao nosso redor. Então é um convite para você já aquecer a tua voz e preparar o teu canto, porque nós estamos já experimentando esse pequeno abrir do véu para desfrutarmos dessa imagem que enriquece tanto o nosso coração como também o nosso caminhar.